Olá, contatos do Observatório. Nesse vídeo, a gente está fazendo uma tentativa de informar um pouco mais sobre os bastidores da TRI para o cálculo das notas do Enem, que tanta dificuldade vem trazendo assim de interpretação. Essa tela que vocês estão vendo é do programa Bilog M3, que é um dos programas que são utilizados para trabalhar com esse modelo, que é um modelo, embora já utilizado há muitos anos no Brasil, um modelo muito complexo e que vem assim tendo muitas novidades e muitas, digamos, contribuições teóricas e práticas. E a novidade também é que ele passou a ser empregado no Enem, que é uma prova de âmbito nacional, com um conteúdo muito maior, que ele era utilizado para avaliar o ensino básico, também foi utilizado para avaliar escolas no estado de São Paulo. Então é uma situação diferente. Não era reprovatório, não, nessas outras situações, não era reprovatória para orientar, para orientar estudos, orientar medidas que poderiam ser feitas no ensino básico. E agora ele tem esse condão de botar a pessoa na universidade, principalmente porque o MEC vem pressionando todas as universidades para que esse seja a única forma de aferição, o que torna o peso, sobre o exame muito grande. Nós já falamos em outros momentos sobre o que a gente acha dessa dimensão nacional do Enem. A gente acha que deve ser regional. Eu não vou entrar nisso aqui, até porque não é nesse o objetivo. A verdade que eu vou mostrar são alguns gráficos que dão um pouco a ideia do que se faz, né? Embora não tenho como apresentar as fórmulas que permitem o cálculo dessas notas. Ainda não consegui descobrir exatamente como é que são calculados lá os scores de habilidade, porque o grupo que trabalha com a TRI é um grupo pequeno, restrito. Você tem consultoria envolvida, você tem sigilo envolvido, tem uma série de coisas envolvidas. Então, para arrancar alguma coisa desse pessoal é muito difícil. Já há vários dias que eu venho acompanhando os debates na rede da ABE, no grupo da ABE, e também muitas controvérsias sobre as hipóteses que são assumidas, ou seja, como qualquer coisa teórica, há uma série de suposições que se assumem para poder trabalhar com digamos, com esse modelo. Eu não vou falar de fórmulas porque o público nosso é muito grande, pessoas que não necessariamente estão familiarizadas com fórmulas, mas a base desse método, uma vez que as provas tenham sido preparadas de acordo com a metodologia, então isso significa todo um período de você experimentar itens e aí avaliar como é que foi a performance dos estudantes nesses itens. Vocês devem se lembrar que foi exatamente numa ocasião dessa que as questões do Enem desse ano, 2011 para 2012, foram, digamos, conhecidas por alunos de um colégio em Fortaleza e também pelos alunos de um pré-vestibular. Então, isso é um processo. Claro que se você tiver
um banco de itens muito grande, esse vazamento vai ficando mais difícil. Mas, como eu disse, esse processo ele começou já sendo feito no Brasil inteiro. Aí é um problema sério de controle de qualidade, de implantação de uma nova rotina num sistema tão grande como esse. Então, essas questões, né, vazaram, aí deu aquela confusão toda que vocês acompanharam. Então, o processo de preparação da prova é muito mais complexo. E você avalia um item. Você já sendo múltipla escolha, já elimina aquelas provas discursivas, onde você pode fazer questões mais complexas, onde até vários subitens estão ali naquela questão, né? Tanto que o pessoal não usa a palavra questão, né? Eu gosto de falar mais de itens. Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui, eu já vou supor que a prova está pronta, né? Na verdade, eu vou trabalhar com um exemplo, que são 15 questões aplicadas em 1000 alunos. E cada questão tem 5 opções. Todas elas, né, têm sempre 5 opções e uma é a correta. O primeiro gráfico que a gente vai mostrar é um gráfico que a gente chama de curva característica do item. Então, como eu estava falando, toda essa teoria ela se baseia numa equação chamada equação logística, que é uma equação que você, de um lado, tem uma probabilidade, do outro lado, você tem alguns parâmetros, no nosso caso, 3, e uma variável, que no caso nosso vai chamar de habilidade, que é a escala em que os acertos e erros são transformados. Na teoria clássica, a gente chama teoria clássica aquela, errou, 0, acertou, se a prova é de tantos itens, 50 questões, então vai ter 1 em 50, 2 em 50, isso será a clássica. Né? Na teoria da resposta ao item, não é assim, porque você pode ter questões que são, digamos, mais fáceis e questões que são intermediárias, questões que são difíceis, e você pode ter duas pessoas que acertaram o mesmo número de questões, mas uma errou as mais fáceis e acertou as mais difíceis. E aí o foco é nesse acerto das mais difíceis. Agora, aí eu também fico com a seguinte pergunta: que pessoa acerta as mais difíceis e erra as mais fáceis? Né? Normalmente quem acerta as mais difíceis vai acertar as mais fáceis também. Né? Mas é mais fácil de você discriminar. Bom, e essa equação logística, como eu disse, né, de um lado é uma probabilidade, que é a probabilidade de acertar a questão. E do outro lado, 3 parâmetros e uma variável, que é a variável habilidade. Os parâmetros, que a gente vai usar as letras A, B e C, A é discriminação, ou seja, se uma questão for muito difícil, ela não vai discriminar ninguém, porque vai todo mundo errar. Se ela for muito fácil, todo mundo acerta. Então é o parâmetro A. Parâmetro B é a dificuldade. E o parâmetro C é o acerto casual. Né? Esse é também uma dos produtos, né, das boas consequências da TRI, é que você pode controlar o acerto casual, que é um problema na prova de múltipla escolha. O primeiro gráfico que a gente vai mostrar, ele se chama curva característica do item. E ele é feito para cada uma das 15 questões. Esse gráfico é probabilidade versus habilidade. Vocês vão ver que ele tem a forma de uma sigmoide.
E no gráfico também estão representados, quer dizer, em cima, né, do gráfico estão representados os valores de A, B e C. Os valores de B e C estão representados no gráfico também, estão marcados no gráfico. O A é uma inclinação, se refere a uma inclinação da reta que passa pelo ponto de inflexão da sigmoide. Então, se essa reta, a tendência dela for mais a pouca inclinação, aquela questão, aquele item, tem pouco poder de discriminação. Se ela já está mais inclinada, ele vai ter maior poder de discriminação. Essa curva, esses gráficos poderiam ser, por exemplo, disponibilizados pelo MEC para as 180 questões, que é um gráfico que, de certa maneira, dá alguma informação. É claro que com esses 3 parâmetros você não calcula ainda a sua nota. Como a gente já acabou de comentar, ainda não consegui destrinchar isso aí, mas eu vou conseguir. E aí eu conto para vocês. Mas é complexo, realmente é complexo, porque todo esse processo de ajuste tem muitos problemas aí, porque tem problemas de estimação, enfim, tem muito problema pesado, numérico. Evidentemente, isso não dá para passar para o leigo. Mas o gráfico é alguma coisa que tem uma comunicação mais imediata. Então aí vocês estão vendo o gráfico, né, da curva característica do item para a questão número 1. Né? Probabilidade de acertar a questão contra a habilidade. Então é claro, à medida que a habilidade aumenta, a probabilidade de acertar aumenta. E lá em cima vocês veem, né, o valor de A, B e C. E esses valores vocês vão poder, por exemplo, comparar com os outros itens. Já vai mostrar mais um gráfico. Né? Então, vocês veem também que o C está representado e o B também. Né? Então, se você escolher um valor de habilidade, você tem como determinar a probabilidade que o candidato com aquela habilidade tem de acertar aquela questão. Então, esse gráfico ele é construído a partir, né, dos mil provas no item 1. Aí está o item C, né, em destaque, que é o acerto casual. Então, a ideia é você tentar botar sob controle, né, esse parâmetro. Quer dizer, você formular as questões de maneira que ele fique baixo, né, para evitar o chute. Vocês vão ver agora o gráfico variando conforme o item. Que é 3, né, o item 3. Então vocês veem lá que o C está abaixo do 0,2. Vocês podem também vão observar a questão da inclinação, né, da discriminação,
que há itens que a discriminação é mais suave, né, como esse aí o item 3. Já outros itens, a discriminação é uma pequena variação de habilidade já dá uma alteração na probabilidade muito grande. Ou seja, são questões mais competitivas, né? Por exemplo, aí, vê que a variação pode ser muito grande. Olha lá, né? Tá vendo? Aí nessa a dificuldade foi lá para baixo, o acerto casual foi lá para baixo, a dificuldade foi lá para cima. Então sempre numa prova, né, o que eles dizem que tem questões difíceis, intermediárias e fáceis, mas quantas? Né? Se você tendo esses gráficos, pelo menos a posteriori você poderia ter uma ideia disso. Né? Aquela questão anterior é bem difícil, porque ela estava quase toda a chance de acertar baixa, só subia lá no final. Já essa é uma questão fácil. Você está naquele intermediário, né? Essas já são mais difíceis. A probabilidade de acertar baixa, mesmo aumentando a habilidade. Vocês depois podem, no vídeo, né? Você pode parar e olhar. Mas eu detesto PowerPoint. Eu acho bom o vídeo porque é contínuo. Se a pessoa quiser parar num determinado momento, ela para, olha o desenho, pensa, enfim, depois continua. Já no PowerPoint você está sempre parando. Então isso corta um pouco o raciocínio. Eu acho, pelo menos. Então é bem interessante vocês verem, né, que um conjunto de questões, como que ele pode ter um perfil muito diferente uma da outra, né? Essa aí tá é a número 1, né? Bom, a outra curva que a gente vai mostrar é a curva de informação do item. É uma curva que mostra a relação entre a taxa de variação da probabilidade em relação à habilidade. Então, o que é interessante aí? Por exemplo, nesse gráfico que vocês estão vendo aí, a variação de probabilidade com a habilidade, ela foi pequena, não variou muito. Já há itens em que a variação da probabilidade em função da habilidade é muito grande. Por exemplo, esse gráfico aí. Todos esses assim, ó, a variação de probabilidade de acerto é muito grande com a variação da habilidade. Então é claro, né, que essas que têm essa característica, elas possivelmente vão ter um poder assim de discriminação maior também. Bom, você pode também colocar os dois gráficos juntos, né? O de curva característica do item com a função de informação do item, como a gente está mostrando aí para o item número 1. Você tem também a curva de informação total, que é para toda a prova. E aí você vê que para habilidades abaixo de um determinado valor ou acima de um determinado valor, a informação que você tem é muito pouca, a variação de probabilidade é muito pouca. O interessante então é aquela faixa que coincide inclusive com a faixa de erro padrão mais baixo, que é essa curva
pontilhada em vermelho. Em azul é a de informação, pontilhada em vermelho é a de padrão. Como eu falei antes, você pode botar todos os gráficos das curvas características num gráfico só, né? É esse que eu estava sugerindo que o MEC poderia divulgar pelo Enem, que as pessoas teriam uma ideia, né, da dificuldade de cada questão, da discriminação, do acerto casual. É um controle de qualidade. Esse gráfico é uma regressão da habilidade, que é a escala nova, né, contra porcentagem de acertos, que seria a escala clássica. Só para mostrar que é coerente, né? Você não vai ter um percentual de corretos aumentando e a habilidade diminuindo. É claro que ela pode não crescer da mesma maneira para cada pessoa, porque uns podem estar acertando questões mais fáceis e depois vão errar as mais difíceis, né? E outros já estão acertando as mais fáceis e vão continuar acertando as mais difíceis. Quer dizer, então, mas elas crescem juntas, né? Então, isso é mais para mostrar uma coerência, né? E o último gráfico, que é para mostrar que esses dados, distribuição de frequências das habilidades, pode ser, você pode trabalhar com uma ogiva normal. Bom, então obrigado pela atenção de vocês e nós vamos continuar debatendo o Enem, Sisu, o TRI, porque essa situação nova, ela só vai evoluir. Não há como voltar para o passado. Muito obrigado e até a próxima.